Então vamos lá, galera. Bom, essa tabelinha aqui, né? Deixa que depois eu vou explicar, né? Vamos a um exemplo aqui, então. Tá? Lembrando que princípios multiplicativos foi a primeira parte, primeira aula. Você tem que estar sabendo aquilo, né? Ter feito, né, várias questões, tal. Já entender que você tem que, né, se pôr no problema. Tá, beleza. Agora vamos entender arranjo, permutação e combinação de um jeito diferente, tá bom? Então, já para começar, eu vou, né, te dar aqui, né, esses carinhas aqui, o A, o B, o C e o D. Eu vou te dar 4 letras e eu quero, tá, que tu forme, né, vamos formar uma senha. Hope, fala Jackson. Ó, Boa noite, mestre. tranquilo. Formar uma senha, tá? Com 3 letras. Distintas. Ou seja, diferentes. Letras diferentes, tá? Então, vamos, né, começar essa brincadeira. Tá, eu tenho 4 letras para formar uma senha com 3. Professor, princípio multiplicativo básico. Eu tenho 3 escolhas, 3 tracinhos ali se multiplicando. Beleza? Eu tenho que escolher, né? Então aqui, qualquer uma das 4, né? Qualquer uma das 3 aqui que me sobra, e tem que ser distinta, né? E qualquer uma das 2. Isso daqui vai me dar um total de 24. Beleza? Senhas. 24 senhas. Tá. E aí, você olha para essa tabela aqui. Aqui eu coloquei para você. Agora faz mais sentido essa tabela, né? Eu tenho as 24 senhas, né? Então, a ABC é uma senha. Agora perceba que se eu, né, trocar a posição do B com o C e digitar ACB, né, digamos que eu não vou entrar na minha máquina, porque a senha é ABC nessa ordem. Se eu colocar BAC, agora eu deixo o C na posição, só que eu troco o A com B. Também eu vou ter outra senha. Então aqui a gente já percebe duas situações. Tá? Duas situações. Uma é que a ordem é importante, né? A ordem importa, galera. E por que importa? Importa nesse sentido, né? Se eu toco a posição das letrinhas, eu tenho uma nova coisa. Então, a ordem é importante. A gente leva em consideração a ordem aqui dos caras, tá? Uma outra situação aqui interessante, né, que eu vou botar aqui para você, é que a quantidade de letras quantidade de letras é maior, tá? Olha só que interessante isso daqui, que a quantidade de tracinhos. A quantidade de tracinhos é que são 3 tracinhos azuis, né, se multiplicando aqui que eu botei. É isso que eu quero dizer. Eu tenho 4 para escolher 3, né? A quantidade de letras, 4, é maior que a quantidade de tracinhos, 3. É isso que eu botei aqui. E aí, a gente pode entender, né, que N, tá, vai ser diferente
de P. Quem é N e quem é P? Já vou te mostrar quem é esse N e quem é esse P, tá? Então, o arranjo, galera, ele aparece assim para você. Por exemplo, arranjo, né? Esse arranjo aqui, 3 tracinhos, como eu coloquei aqui, ele é assim, ó. Arranjo de 4, 3 a 3, tá? Que seria, né, exatamente um arranjo de N P a P. Eu vou colocar mais embaixo, tá? E aqui, já para começar então a nossa brincadeira, tá? Já começa a entender, né? A ordem pro arranjo, né, importa, mas professor, você fez um princípio multiplicativo bem basicão. É basicão mesmo, é isso aqui, tá? É um princípio multiplicativo, onde a ordem importa e a quantidade de letras é maior que a quantidade de tracinhos. Quantidade de matéria-prima, que eu posso dizer assim. Aqui no caso é letra, mas a gente vai ver outros exemplos, tá? Então, e aqui eu vou te dar um bisural, né, para você fazer isso daqui de forma rápida, né, sem uso de fórmula. Se aparecer assim na tua prova, o que você faz? Você pega esse cara aqui, que, né, eu tenho um cara e vírgula outro cara. Esse segundo aqui, tá? E você abre, tá, em 3 tracinhos, tá? E o 4 aqui, esse 4 aqui, ó, você joga ele aqui na frente e vem descendo a escadinha. 4, aí desce mais 1, 3, desce mais 1, 2. Tá bom? Essa é a ideia. Isso daqui vai dar, a gente já viu, 24. Tá? Então, por exemplo, né, se a gente quer um arranjo, tá, de 7, 5 a 5, né? Como é que eu faço? Então eu pego esse carinha aqui, o segundo, e abro, não é 5, eu abro em 5 tracinhos, tá? E agora eu pego o 7 e jogo aqui na frente, 7, 6, 5, e vem descendo a escadinha até o 3. E para ali, porque parou na quantidade de casas, tá bom? Agora, aí vamos, né? Vamos pensar nesse cara aqui. 8, 3 a 3, né? Então, você já entendeu que eu tenho que abrir 3 tracinhos. E eu venho com 8 aqui e, né, 8, 7, 6. Tá? Agora, digamos que eu quero, né, continuar com esse cara, né? Então, eu quero continuar. 5, 4, 3, 2, 1. Mas aí você deve estar pensando, professor, mas aí você botou coisa ali que na verdade, né, tu colocou algo a mais. Não pode isso, né? A não ser que eu faça isso daqui. Eu coloquei algo a mais e agora eu vou dividir por esse algo a mais. 4, 3, 2, 1. Quando eu faço isso, bom, automaticamente eu estou pegando esse cara de cima, eu estou eliminando com o cara, estou simplificando com o cara de baixo, volta para o que era antes, sem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? E olha só que maneiro, esse cara aqui, galera, do 8 até o 1, eu tenho 8 fatorial, tá? E esse cara, do 5 até o 1, é o 5 fatorial, que a gente pode pensar assim, vê se você concorda comigo. A gente pode pensar no 8, né, menos 3. Estou usando esses dois carinhas aqui, ó, 8 e 3. E aí, você já pode pensar no 8 como N e o 3 como P, tá? Então fica assim, ó, 8 menos 3, aí vamos botar um fatorial, porque esse de baixo aqui é 5, 4, 3, 2, 1, 5 fatorial. Então, quando tu faz 8 menos 3, dá 5 fatorial. Então, olha só que maneiro, né? A gente pode pensar que esse carinha aqui, agora que vem a ideia bacana da fórmula do arranjo. 8 fatorial, o 8 é o N. Então, é N. Eu posso só substituir, botar N fatorial, dividido. O 8 é o N, o 3 é o P, N menos P fatorial. Tá aqui a fórmula do arranjo, de forma
bem tranquila, tá? Sem jogar, sair jogando, né, para você, tá bom? Então aqui tá a fórmula. Você tem que saber a fórmula? Tem que saber a fórmula. Porém, né, a gente vai fazer as questões, né, sem utilizar a fórmula, tá? E se cair algo assim desse tipo, eu já te expliquei, você já viu aqui como é que faz, tá? Bem-vindo aqui ao nosso querido arranjo. Tá? Bem-vindo ao arranjo. Tá bom? Alguém não entendeu isso daqui, galera? Essa primeira parte aqui? Todos entenderam? Tranquilo. Show. Então agora vamos... Deixa eu só te dar um outro exemplo aqui. Eu vou te dar agora... Eu vou te dar o A, o B e o C. Eu vou te dar 3 letras para... Agora se liga, tá? Se liga. Formar senha, uma senha, tá? Com 3 letras tá bom? Distintas. Tá? Então, se liga. No primeiro exemplo lá do arranjo, eu te dei 4 para escolher 3 letras e formar a senha. Aqui, olha só que interessante. Eu tô te dando 3 para usar em 3, para utilizar exatamente 3 letras. Para tu fazer a senha de 3 letras. Estou te dando 3 e quero que tu utilize as 3. Então aqui já tem uma parada interessante, né? Bom, então tá, professor, a gente vai, né? Eu tenho 3 coisas a serem escolhidas, eu vou botar qualquer uma das 3, né? Qualquer uma das 2, usando o princípio multiplicativo básico. Eu tenho 6 coisas. Que seria, pensa na coluna aqui do ABC, né? Olha só que maneiro. Eu tenho, seria essas 6 aqui, ó. Seria essas 6 aqui, ó. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Seriam exatamente essa coluna aqui, tá bom? Então perceba que diferente do arranjo ali, né, a quantidade de letras é igual, né? A quantidade de letras que eu estou utilizando é igual à quantidade de tracinhos, tá? Aí muita gente, né? Oh, meu Deus, mas isso daqui, caraca, é a tal da permutação, né, professor? É, mas não é nada demais. É um caso especial de quê? De arranjo. Tá? A gente pode pensar assim, professor, se é um arranjo isso daqui, é um arranjo, né, de 3, escolhe 3. Vê se não é isso. Né? De 3, escolhe 3. Tá? Que é tu jogar os 3 tracinhos, né? E vir com 3 descendo. Mas esse arranjo, né? Isso daqui é a mesma coisa, né? A gente chama esse arranjo especial onde o N, né? O N é igual ao P, tá? A gente chama de permutação. Assim, ó. A gente poderia usar esse termo aqui, ó, P3, tá bom? Que é a mesma coisa que 3 fatorial. Tranquilão? E aí, tá? A fórmula desse cara, Pn, tá? Vai ser N fatorial. Tá aqui a permutação. Tá? Que voltando, nada mais é permutação. Tá? Nada mais é do que um caso especial de arranjo. Tá bom? Galera, dúvidas aqui? Tranquilo. Beleza. Caso
especial de arranjo. Tá? E aí, para finalizar, você deve estar pensando, professor, falta a combinação, né? Exatamente. Aí vamos atrás da combinação. Vamos atrás da combinação. Na combinação, olha só que maneiro. Eu vou te dar o mesmo exemplo, tá? Só que eu vou te dar os caras aqui, uns caras. Ó, vou te dar o André, tá? Eu vou te dar o Bruno, tá? O Carlos e o Daniel. Perceba que eu já fiz na maldade, levando em consideração essas primeiras letras aqui, A, B, C e D, tá? Porque eu quero que tu entenda uma parada. Vamos escolher, agora eu vou te dar a missão aqui, que é o quê? Escolher, tá? Três pessoas tá? Para um trabalho em grupo. Então, digamos que eu tenho esses quatro caras aqui e eu quero escolher três deles para fazer um trabalho, né? Digamos que a gente trabalha junto e tal e, bom, vamos escolher, né, três desses carinhas aqui. E aí, vamos lá, professor, eu só sei princípio multiplicativo. Então tá, tu tem que escolher três, só que você tem quatro. Então, qualquer um dos quatro, qualquer um dos três, qualquer um dos dois aqui. Legal, isso daqui dá 24. Aí você deve estar se perguntando, pô, 24 é aquela tabela ali. Eu tenho, aí digamos que as iniciais aqui, ó, que eu já destaquei, A, B, C e D, é exatamente aqui, ó. Pensa no ABC como o grupo, né, com três carinhas, o André, o Bruno e o Carlos. Aí, olha pro cara de baixo, né, ACB. Aqui, digamos que entrou um cara na sala e chama André, vem, Carlos, vem, Bruno, vem. A ordem aqui do Bruno, o Bruno foi chamado primeiro aqui, depois foi o Carlos. Aqui na segunda, o Carlos foi chamado primeiro, depois o Bruno, mas é o mesmo trio. Opa, olha só que maneiro. Se é o mesmo trio, eu troquei a posição só na hora de chamar, por exemplo, tá? Olha embaixo, BAC, Bruno, André e Carlos. É o mesmo, só que o Bruno foi chamado primeiro, depois o André, depois o Carlos. Então, aqui, nesses exemplos, eu já posso perceber uma parada bem interessante. O que eu começo a perceber, né, é que a ordem, aqui nesse caso, tá? Não importa. Essa é a diferença primordial do arranjo para combinação. Você percebeu que aqui a ordem importa no arranjo. Já aqui a ordem, galera, não importa, tá? Então, perceba que esses seis caras aqui da primeira coluna, ABC, ACB, BAC, quando a gente trata de arranjo, se fosse senha, seriam coisas totalmente diferentes uma da outra. Olha só que maneiro. Só que com o mesmo exemplo, eu te mostrei através de... Agora, vamos entender que esse A, B e C são iniciais de nome. Perceba que a ordem ali me deu 24 coisas quando eu fiz o princípio multiplicativo. Escolhi qualquer um dos 4, 3, 2. Me deu 24 trios. Só que desses 24 trios, aqui, ó, 6 são iguais. É o mesmo trio, só que com a posição de chamada do trio diferente. Mas é o mesmo trio. Professor, esse segundo aqui é diferente, né? Porque aqui o Daniel não tá.
Então aqui, ó, eu tenho André, Bruno e Daniel. E eu tenho mais outros 5 caras igual ao primeiro. Olha o terceiro, esse outro cara aqui, André, Carlos e Daniel. Olha o último, Bruno, Carlos e Daniel. Então, se você for perceber mesmo, o que eu quero dizer com isso? De diferente mesmo, galera, de trios diferentes, eu só tenho, ó, 1, 2, 3 e 4. O resto é tudo cópia desses caras. Imagina a figurinha com a carinha dos três, né? Eu tenho 6 cópias do BCD, do Bruno, Carlos e Daniel, só que com eles, imagina eles da esquerda para a direita, eles estão só tocados, mas não é o mesmo trio. Então, professor, você está falando que de 24 aqui, cara, na verdade, teria que dar 4, né? Porque, entenda, quando eu tratei de senha, são 24 coisas diferentes. Agora, quando eu tratei de escolher 3 pessoas, deu 24 trios. Só que eu tenho só 4 trios que são diferentes. O resto é tudo cópia desses 4 aqui. Então, bom, mas como é que a gente vai fazer esse 4, 3, 2 dar 24? Como é que a gente vai fazer dar 4? Como é que a gente faz isso? Né? Eu tenho que dividir o 24 por quem para dar 4? A gente pensa no 6. 24 dividido por 6 dá 4. Só que a gente não vai pensar no 6. A gente pode pensar no 6 aqui. Mas por que 6, né, professor? Por que esse 6? Porque 6 e porque eu tenho 6 carinhas aqui iguais, né, galera? Tá? Então, para tirar a repetição, eu divido por eles. Só que tem uma forma mais, digamos, elegante. O 6 é o 3 o quê? Fatorial, tá? Então, olha só que maneiro. Na combinação, aí guarda isso daqui. A ordem não importa. E eu divido para retirar a repetição. Ó, dividir para retirar a repetição. Tá? Então eu tenho que dividir para tirar a repetição, tá? E como é que eu vou saber por quem dividir, professor? Aí tá aqui, ó. Tá? Olhar para o P, tá? O Pzinho, né? NP, tu vai olhar para o P, ou número de tracinhos. Ou número de traços, tá? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Aí, vai aparecer assim na tua prova. Combinação de 4, 3 a 3. A gente fez o arranjo de 4, 3 a 3. Combinação, tu vai fazer a mesma ideia. Tu vai pegar o 3 aqui e vai abrir em 3 tracinhos, igual a gente fez com o arranjo. Tu vai pegar o 4, e vai vir descendo com ele aqui, ó. Você vai botar 4, aí 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2. Só que se eu deixo assim, é arranjo. Aí que tá a sacada, galera. Que aqui não precisa de fórmula. Se vem assim na tua prova, como é que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai dividir. Para diferenciar a combinação de arranjo, é essa divisão aqui, ó. Que tem na combinação, que não tem no arranjo. Acabou, é isso. Aí tu conta. Aí o que eu te falei? Ó, olha pro P. Aqui é como se fosse N, o 4, né? E aqui é como se fosse o P, tá? Então, olha pro P. Opa, o P vale 3. Ou olha pro número de tracinhos. Eu tenho 3 tracinhos. Então, tu vai botar o quê? 3. Só que lembra, não é só 3. É 3 fatorial, tá? Sempre assim. Se tivesse 4 tracinhos, 4 fatorial, divido por 4 fatorial. Se tivesse 5 tracinhos, divido por 5 fatorial. Essa é a ideia, tá? E aqui, o aluno mais
de repente, sagaz, ele está pensando assim, bom, professor, se você pegou o arranjo e dividiu por esse 3 fatorial, eu posso pensar que isso daí nada mais é do que você pegar o arranjo de NP a P e dividir, né? Esse 3 fatorial eu posso pensar na permutação, né? Que é o P fatorial, né? Vê se não é o P fatorial. O 3 é o P, né? O 3 é o P, então é P fatorial. Então, olha só que maneiro. O arranjo, a gente já sabe a fórmula de arranjo, tá aqui, ó. Né? O arranjo é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Isso daqui vai ficar dividido por P fatorial. Olha só que maneiro. Eu vou ficar com N fatorial dividido. Aí, dividido por P, né? Vai ficar vezes 1 sobre P fatorial, que vai ficar isso daqui, ó. P fatorial. Então, aqui está a fórmula do arranjo. Perdão, da combinação.